Hoje no FIB Saúde estamos recebendo a nutricionista professora mestre Lucélia Martins. Lucélia, obrigada pela presença. Eu que agradeço, Thaís. Nós vamos discutir um pouquinho sobre congelamento. E você? Você tem o hábito de congelar os alimentos? O que você acha disso? Preste bastante atenção que nós vamos esclarecer muitas dúvidas hoje aqui. Lucélia, o que é o processo de congelamento? O processo de congelamento é um processo onde a gente pega um alimento fresco, né, leva esse alimento ao freezer ou congelador e abaixa a temperatura desse alimento no ponto em que todo o líquido presente ali no alimento, que é a água, né, se transforma em gelo. Tá? Esse é um processo assim que ele deve ser feito o mais rapidamente possível, né? Para que o alimento se congele de uma maneira adequada. É um dos métodos assim de conservação de alimentos mais antigos que a gente tem, né? E que funciona super bem, principalmente nessa rotina corrida, né? Que todo mundo tem hoje, né? Sim, é isso que eu penso, porque é muito prático, eu mesma em casa faço uma esquinha de frango acebolado, uma carne moída, e aí você faz um pouquinho a mais, você pode congelar em outro momento, em outra semana você tem um prato principal pronto, então é muito prático. É muito prático, né? E você disse a palavra-chave de hoje, né? Se chama planejamento. Então, se eu quero ter uma alimentação saudável, se eu quero ter uma rotina, assim, de vida de qualidade, né? Eu não quero me alimentar fora de casa, eu preciso me planejar. E o congelamento, ele vem com esse objetivo, né? De facilitar o nosso dia a dia. Exatamente. E assim, a gente pode congelar de tudo? Como que é? Quais os alimentos assim que as pessoas têm que tomar mais cuidado? Como é que funciona? Na verdade, é assim, olha, a gente pode congelar praticamente tudo que a gente tem, né? Mas eu preciso saber a forma que eu tenho que congelar esse alimento. Então, a primeira coisa que a gente fala para a pessoa, quando ela quer começar a congelar os alimentos vamos então higienizar. Vamos limpar esse alimento de maneira adequada, né, para que eu possa congelá-lo. Porque existe muito assim na cabeça das pessoas que o congelamento é como se fosse assim, um passe de mágica. Se o alimento está contaminado com alguma coisa, né, eu vou congelar, essa contaminação vai embora. Não, né? O congelamento, ele tem como característica principal manter o estado que o alimento está no momento em que ele foi adquirido. Então, vamos lá. Eu comprei, de repente, sei lá, alguma folha, couve. Couve é algo que a gente pode congelar, né? A gente congela normalmente crua. Então, o que eu tenho que fazer com essa couve para eu poder congelar, né? Eu tenho que lavar essa couve, eu tenho que higienizar essa couve. Aí vem, como higienizar, né? Sim. Muitas pessoas ainda acham que o vinagre faz efeito no processo de higienização, né? E o vinagre, ele não faz efeito, né? Então, o que faz efeito são produtos específicos que são liberados pela nossa agência, pela Anvisa, né, Agência Nacional de Vigilância Sanitária, e que se chama hipoclorito de sódio. Nossa, que nome é esse, né? Nada mais é do que a água sanitária. Mas importante pensar, não é a água sanitária que eu utilizo para lavar roupa, né? Ótimo. Porque essa água sanitária, ela tem alvejante. Então, eu tenho que comprar uma água sanitária que esteja escrito no rótulo, pode ser utilizada em alimentos. Aí eu posso comprar essa água sanitária e começar a utilizá-la para fazer a higienização, né? Como se faz a higienização do alimento? Para cada 1 litro de água, eu coloco 1 colher de sopa de água sanitária, tá? Pego, deixo o meu alimento ali por 15 minutos, depois eu enxago esse alimento. No caso da couve, vamos pensar, vamos congelar a couve. Vou picar esse alimento, vou colocar dentro de saquinhos plásticos, tá? Que você compra facilmente aí no supermercado. Seca a couve, isso é muito importante, porque se não secar, ela vai estragar, né? Como que seca? Com um paninho de prato limpinho, se tiver um papel descartável, seca bem, coloca dentro de um saquinho, tira o ar e leva para o seu freezer ou para o seu congelador, tá? Isso é algo muito importante no processo de congelamento.
Agora, nós temos alimentos, né, que não precisam ser higienizados para ser congelados. Vamos pensar, eu comprei melancia. A melancia vai perder, não vou dar conta de comer toda essa melancia. O que eu posso fazer? Eu posso pegar, sabe, forminhas de gelo que a gente tem em casa. Eu posso bater essa melancia no liquidificador, faço como se fosse uma polpinha, né, uma polpa, coloco dentro ali da forminha de gelo, levo para congelar e de repente eu quero fazer um suco. Eu vou lá, pego essa polpa e bato um suco. Posso congelar morango na forma de polpa ou morango inteiro. Banana, que é algo que às vezes a gente tem em casa e ela começa a estragar. Sim. E aí o que a gente faz? Quer jogar fora? Não, eu posso pegar, descasco essa banana, pico, guardo ela no freezer ou no congelador e de repente eu quero fazer uma vitamina de banana. Vou lá, pego essa banana e bato. Quero fazer um sorvete de banana, que é tão fácil hoje, né? Pega a banana congelada, bate no mixer ou no liquidificador e faz aí um sorvetinho de banana super gostoso. Outra coisa que é muito interessante da gente congelar são os temperos, as ervas, né? Então, vou no mercado, comprei um monte de cheiro verde, um monte de cebolinha. O que eu vou fazer com isso, né? Mesma coisa, eu vou lavar, vou higienizar, vou picar, vou colocar dentro de um saquinho, dentro de um potinho e vou deixar lá congelado. Então, assim, tudo pode ser congelado. Pão pode ser congelado, bolo pode ser congelado, uma sobra de alimento, né, um arroz que sobrou, feijão, né? De repente a gente tem que cozinhar feijão. Aí a gente já cozinha uma quantidade maior. E aí o que eu faço com esse feijão? Sem temperar, isso é uma coisa importante, Thaís, que eu até acho importante a gente falar para a população. Normalmente, tudo que vai ser congelado, como no caso do feijão, é interessante não temperar. Certo. Porque o congelamento, ele tem assim, ele age acentuando o tempero que eu coloco no alimento. Fica um pouquinho mais salgado, né? Um sabor um pouco mais acentuado. Então, assim, vou cozinhar o feijão com o objetivo de congelar. Não tempere, tá? Congele ele sem tempero. Deixa para temperar no momento que você for refogar. Né? Lucélia, e assim, a questão da embalagem, né? Então é muita a dúvida, né, dos pacientes, das pessoas, qual é o local de congelamento? Então, por exemplo, o feijão, né? Qual a embalagem que eu posso utilizar? Qual é o potinho? Se é de vidro, se é de plástico? Tá, então assim, a gente pode congelar em embalagens de alumínio, sabe, tipo aquelas marmitex de alumínio, dá para ser congelado. A gente pode congelar em potes de vidro, né? Inclusive os potes de vidro, eles são mais indicados, porque assim, ele não absorve o sabor do alimento no momento que ele é congelado. Só que ele tem um porém, o custo é mais caro. Sim. Né? Então aí nós podemos congelar também em 2 tipos de potes plásticos. Nós temos aqueles potes que são assim mais flexíveis, que o material é de polipropileno. Esse material, para ficar mais fácil, é aquele material que normalmente a gente compra aquelas marmitinhas fitness, né? O que eu posso fazer? Eu pego esse pote, a comida está congelada, eu posso levá-lo ao micro-ondas para poder descongelar, tá? Interessante, esse pote não dá para a gente reutilizar. Tá? Então, aí eu tenho que acabar descartando ele. Agora, a gente tem também os potes plásticos que a gente tem aí nas lojas, né? Sim. Temos que tomar cuidado com eles, tá? A gente tem que dar preferência para aqueles potes que são, assim, de marcas reconhecidas. Por quê? Porque os plásticos, eles têm uma substância chamada de bisfenol A, né? E esse bisfenol, quando ele é levado ao micro-ondas, né, ele acaba se soltando no alimento. Então, assim, quer utilizar potes de plástico? Ok, mas vamos
comprar potes de plástico de procedência. E eles né? têm uma identificação, né? No fundo do pote eles têm ali, às vezes, uma imagem Isso. que representa, um símbolo, né? Que representa se tem o bisfenol ou não. Exatamente, eles têm, isso nos Facilita. ajuda muito, né? Para a gente poder identificar qual que é o melhor pote aí. Falando mais um pouquinho de congelamento, que eu esqueci de falar, até assim, temperos prontos, a gente pode congelar. Então, de repente, todo dia eu tenho que picar alho e cebola para fazer comida. Não quero picar todo dia, quero deixar congelado. Eu posso fazer isso, né? Então, eu pico lá uma determinada quantidade de alho e cebola, refogo naturalmente na panelinha, deixo esfriar um pouquinho, e aí, sabe aqueles filmes plásticos? Eu pego, coloco esse refogadinho nesse filme plástico, enrolo, faço um rolinho, levo lá para o meu freezer, vou fazer um refogado. Você vai lá, corta um pedacinho e já utiliza ali para refogar. Isso facilita muito a vida da dona de casa. Nossa, que dica legal. Eu vou ser sincera, eu não sabia dessa dica. Então pode muito fazer, legal. né, refogar, deixar prontinho ali. Prontinho. E fazer esse rolinho, uma quantidade maiorzinha assim? Qual é a quantidade? Olha, legal você ter falado isso, né? Quando a gente vai congelar, não é interessante a gente congelar um volume grande de alimento. Então, a gente fala para congelar assim, normalmente de 250 a 300 gramas. Tá. Por quê? Porque assim, para que o processo de congelamento seja o mais rápido possível, tá? Nós estamos falando de um congelamento caseiro. Sim. Né? A gente não está falando de um congelamento que é feito nas indústrias, que é um ultra congelamento, um super congelamento, que acontece assim, em questão de segundos. Nós estamos falando de um congelamento que nós vamos fazer na casa da gente. Então, o que a gente tem que fazer? Pega, coloca uma quantidade menor do alimento, de 250 a 300 gramas, coloca nesse potinho. Se o alimento tiver ainda um pouco morno, é interessante levar para a geladeira, tá? Sem a tampa do pote, né? Para que a geladeira faça o trabalho dela de tirar esse calor do alimento. E aí depois eu tampo e levo para o meu freezer, tá? Isso, né, essa manobra que a gente faz vai ajudar o alimento a se congelar muito rapidamente, né? E não perder as características do alimento, né? Então, muita gente fala assim, eu não congelo alimento porque perde valor nutricional, né? Sim, você já deve ter ouvido falar disso. Muito. Né? Assim, perder valor nutritivo, eu sempre falo para os meus alunos, você tirou uma fruta, algo do pé, você já está perdendo valor nutritivo, né? Então, o que eu tenho que fazer dentro da minha casa é minimizar isso, né? Então, vou congelar. Se eu fizer o congelamento adequado, né, eu vou manter o valor nutritivo do alimento. Agora, eu também não posso congelar e achar que o alimento pode ficar lá 1 ano dentro do freezer, Sim. né? 6 meses. Então, vai depender, né? Eu falo assim que na cozinha, tudo é meio que tempo e temperatura. Então, vamos lá. Eu tenho um freezer. Qual é a temperatura do freezer normalmente, né? Então, um freezer doméstico, ele atinge aí facilmente uma temperatura de menos 18 graus, que é a temperatura que a gente fala assim, indicada para o congelamento. E quando esse freezer está vazio, ele ainda adquire uma temperatura mais baixa ainda, né? Então tá, ele vai atingir a temperatura de menos 18 graus. Quanto tempo eu posso deixar, né, o alimento nessa temperatura? Por até 90 dias. Não, eu não tenho freezer na minha casa, eu tenho congelador. Importante, congelador e freezer são coisas diferentes, né? E o que diferencia os dois? É exatamente a temperatura. Então, a temperatura de um refrigerador não passa de menos 6 graus. Então, se você for parar para pensar, menos 6 graus é uma temperatura, assim, que é alta, né? E aí, por quanto tempo eu posso deixar o meu alimento nessa temperatura? Por, no máximo, 20 dias.
Então, olha só a diferença, né? Sim, nossa, isso é fantástico, porque quando você vai até buscar informações sobre isso, geralmente as informações que vêm é que você pode deixar até 90 dias, como você falou. Então, essa diferença entre o equipamento que você vai usar, né, o eletrodoméstico, é muito importante a gente esclarecer, né, para não passar muito desse período. E cada alimento tem um tempo ou vai mais para essa questão da temperatura? Vai mais pela questão da temperatura, tá? O que a gente tem, né? Tem alimentos que, pela própria composição dele, eles se comportam melhor no congelamento. O que é se comportar melhor? É manter a aparência, né? A textura, a consistência, né? Alguns, assim, eles acabam dando uma alterada, mas eu tenho que pensar, para que eu vou utilizar esse alimento? Qual vai ser a finalidade, né? Quer ver uma coisa que não se congela legal? É queijo Minas Frescal. Ricota é algo que não congela. Ele até adquire ali a consistência do congelamento, mas e depois que você descongela, ele não volta à textura inicial dele. Ele não consegue voltar, tá? Por quê? Porque tem pouca gordura, né? E isso aí acaba dificultando o congelamento. Mas, de repente, mas eu quero congelar porque eu não vou comer. Ok, você congela, mas você sabe que você vai ter que consumi-lo de uma outra forma. De repente, fazer um patezinho, uma pastinha com o queijo, fazer o recheio de uma torta. Um omelete, alguma coisa assim. Né? Então, eu tenho que dar um outro destino a esse alimento que não seja comer ele assim, sozinho. E não que ele esteja impróprio, na verdade é só a textura e que você vai perceber que já não é aquele sabor que ele tinha antes. Às vezes não é o sabor, é a textura realmente que não agrada, né? Exatamente. Poxa, eu congelei achando que eu ia comer o queijo da mesma forma que ele tá. Não, não vai. Tá? Ele congela. Quer ver uma coisa que eu congelo e fica super bom para fazer manteiga? Creme de leite fresco. Olha. Creme de leite fresco. De repente você compra para fazer aquela receita específica. Aí você não vai utilizar mais. Gente, é assim, eu pego, guardo no freezer, falo assim, na hora que eu tiver um tempinho eu vou bater manteiga. Aí, quando eu tenho esse tempo de bater a manteiga, eu tiro ele um pouquinho do freezer, deixo ele uns 15 minutos na temperatura ambiente, depois coloco na batedeira, bato uma manteiga maravilhosa com o creme de leite fresco. Porque eu tive que dar um outro destino a ele. Eu não vou conseguir mais utilizá-lo, de repente, para fazer um estrogonofe, para fazer uma sobremesa, entendeu? Então, a gente acaba dando um outro destino para o alimento. Perfeito, que bacana. Até uma receitinha, né? Já foi, receita de manteiga. Já foi, uma receitinha. E quanto tempo que bate esse creme de leite para fazer a manteiga? Mais ou menos. Olha, normalmente demora uns 25 minutos. Tá? Porque é lindo o processo de produção da manteiga, né? Você vai vendo que vai soltando ali o coalho, que é aquela água que vai espirrando, e de repente forma aquele bloco de gordura, né? Que é a manteiga, que é só a gordura do creme de leite. Você pega depois, tira e coloca um salzinho e tá pronto. Importante lembrar que por ser uma manteiga que não tem nenhum tipo de conservante, é uma manteiga totalmente artesanal, a durabilidade dela vai ser menor, né? Sempre mantida dentro da geladeira, tá? Ela se mantém super bem por uns 10 dias. Perfeito. É um tempo bom, né? É um tempo bom, é um tempo bom. Lucélia, dá para aproveitar. E qual outro alimento, essa questão da mudança de textura, né, que a gente está falando, né? Quais outros alimentos que você congela, mas que também não são tão adequados, assim, que altera... Eu já ouvi falar, né, a questão da batata, que a gente comenta muito. Muito legal, Thaís, muito legal você ter falado da batata. A batata realmente, né? Eu quero pegar uma batata inteira e quero levá-la para o congelamento. Não, você não vai conseguir. Ela vai ficar horrível, tá? O que a gente pode fazer, né? É branquear essa batata. Então, o branqueamento é um coringa aí no processo de congelamento. Por quê? Foi muito bom você ter tocado nisso, porque muitos alimentos, principalmente vegetais, eles só se congelam bem se passar por esse processo de branqueamento, porque senão não vai congelar legal. Então, batata. Comprei batata, quero congelar.
o que eu faço? Pico a batata no formato que eu vou utilizar, né? Ah, eu quero picar batata para poder fazer uma salada de batata picadinha. Então, o que eu faço? Eu corto essa batata, coloco uma panela com água, esse é o processo do branqueamento. Coloco uma panela com água, levo ao fogão, deixo aquecer muito bem essa água. Depois que ela aqueceu, eu coloco sal, um pouquinho de sal, e aí venho com a batata. Deixo essa batata cozinhando ali por 2 a 2 minutos e meio. Passou esse tempo, eu retiro essa batata, passo a gente dá um choque térmico, né? Que é colocar numa bacia com água e gelo, ela vai resfriar rapidamente, deixo ela secar e aí eu faço o quê? Congelo dentro dos saquinhos, tá? Perfeito. A mesma coisa, cenoura. Tá? A cenoura, nós temos 2 formas de congelá-la, tá? Nós podemos congelar ela ralada, e aí eu não preciso fazer branqueamento, eu ralo, levo no freezer e congelo, ou eu faço branqueamento também, né? Certo. Da mesma forma, água quente, sal, picadinha, deixo aí por uns 3 minutos e depois congelo, né? Eu dou aula de branqueamento para os meus alunos, eu falo muito de congelamento no curso de nutrição, né? Então eu falo para eles assim, que os vegetais que são verdes e laranjas, a gente faz um branqueamento de água com sal, tá? Então vamos lá, brócolis. Brócolis às vezes é algo que a gente compra e a gente não faz na hora, deixa. E aí passa 2, 3 dias, o que acontece com o brócolis? Todo amarelado. Sim. Então qual é a minha dica? Comprei o brócolis, não vou utilizá-lo agora. O que eu vou fazer? Congelar, né? Tiro lá, né, os buquezinhos do brócolis, faço esse processo de congelamento idêntico, tá? Água com sal, só com um porém. O brócolis é um tempinho menor, tá? 30 segundos a 40 segundos no máximo. Por quê? Ele vai ser congelado e a outra característica também do congelamento é amaciar demais os alimentos. E o gostoso do brócolis, quando você faz ele salteado, refogado, é você sentir aquela crocância, né? Sim. Então, se eu cozinhar demais no processo de branqueamento, ele vai amolecer demais, vai para o freezer e vai amolecer mais ainda. Certo. Né? Então, a gente tem que tomar esse cuidado. Outro vegetal que se congela super bem é a couve-flor. Olha. Couve-flor é outro alimento também que a gente faz o processo de branqueamento, só que de uma outra forma, tá? Ao invés de utilizar o sal, a gente utiliza o vinagre, tá? Então a gente troca. O tempo, a mesma coisa do brócolis também. Perfeito. Tá? E os vegetais congelados que a gente compra em supermercado? O brócolis congelado, que a indústria faz o processo de branqueamento. Muito interessante. A indústria, não dá pra gente competir, né? Porque ela faz, assim, um ultra congelamento. É excelente, tá? Eles têm, assim, um padrão de qualidade muito bom em todo o processo. Só que a gente tem que tomar cuidado de como que esse vegetal congelado ficou estocado no supermercado. O que acontece? Muitas vezes pode acontecer de no supermercado ter uma queda de temperatura, né, cair uma energia, e aí de repente você comprou o brócolis, você comprou a couve-flor, chegou em casa, você abriu o pacotinho e percebeu que está cheio de gelo dentro. Sim. Tá? Esse gelo dentro indica que esse vegetal ele foi descongelado e recongelado novamente. Tá? Não pela indústria, tá? Não, descongelou, manteve ali, ligou novamente, congelou novamente. Aí eu tenho perda de valor nutritivo. Tá? Então tem que tomar muito cuidado com isso. Porque a perda a informação que eu tenho, a questão de até a perda, como você falou,
em torno de 10, 15% da perda. Então, isso ele vai acelerando esse processo de perda de acordo e que às vezes não se tem muito controle, né? É só você observar ali na hora que você compra, né? Não tem como. Não tem como. Às vezes só tem uns saquinhos que você consegue visualizar como que tá o vegetal, né? Exatamente. Então, se tiver com aqueles gelinhos, evita de comprar, né? Porque é só, o vegetal, ele vem, no brócolis vai ter o caso do sal, né? Um pouquinho do sal, mas é só também, né? Não tem conservantes, não tem nada. Então, é um coringa, porque a pessoa também pode comprar esses vegetais, se ela não tiver tempo naquela semana, preparar esse congelado. Pode falar, Thaís. Eu ia falar, e os pratos principais que eles podem, né, que as pessoas podem fazer e deixar por conta da rotina corrida, né? Excelente, né? Eu sempre brinco com o meu marido assim, final de semana, domingo, é o dia que eu me planejo para a semana, né? Isso. Então, de repente, eu tô fazendo, sei lá, um frango assado, uma coxa sobreassada, né? Ai, vai sobrar. O que eu faço? Aquilo que sobrou, coloco nas marmitinhas. Importante, uma dica também, para não se perder no tempo de armazenamento, é etiquetar. Certo, verdade. Olha que interessante, porque de repente você tampa o alimento, aí você fica assim, meu Deus, o que eu congelei? Não lembro o que eu congelei. Então você pode, se você for congelar naquelas marmitinhas, né, de alumínio, tem a tampa, né, que é de papel. O que eu faço? Escrevo lá qual é o alimento e qual é a data que eu estou congelando e já coloco a validade. Que agora o pessoal já sabe, né? Se é menos 18 graus, 90 dias. Se for congelador, menos 6 graus, 20 dias. Né? Não se perde. Uma coisa você falando de final de semana, de carnes que dá pra gente congelar. Massas é algo que se congela super bem. Né? Olha. Fiz uma lasanha final de semana. Sim. Né? Nossa, sobrou vários pedaços de lasanha. Vamos lá, corto em porções já, né? Que sirva aí para 2 pessoas ou individual, né? E coloco nos potinhos e levo para congelar. Perfeito. Nossa, muitas dicas. Muitas. E realmente, às vezes você tá lá com aquela semana corrida, eu adoro. Eu chego em casa, eu às vezes tenho peixe grelhado prontinho no congelador. Porque assim, você tem um prato pronto e você faz um arroz, tempera uma salada. Exato. Porque na hora que você chega e não tem esse planejamento, você vai acabar comendo alguma coisa muito prática que não é saudável. Um lanche, um pão, que na verdade não é saudável naquele horário do jantar, né? Às vezes ele vai estar com frios, né? Então eu acho que esse planejamento ele é fundamental para a saúde e qualidade de vida. Não é uma comida fresca, como as pessoas falam, mas é uma comida saudável. O fresco que eu falo é aquele frescor de ser acabar de fazer. Exato. Mas é extremamente saudável, mantém nutrientes, né? Uma higiene adequada que você fez antes. Eu acho que vale a pena, né, Lucélia? Vale muito a pena, né? E assim, é uma economia para dona de casa, né? Porque de repente você vai acabar comendo na rua, você vai estar gastando mais. Sim. Ou você vai estar comprando os ultraprocessados, né? Que não são legais para serem consumidos. Exato. Então a gente tem que fazer uma economia doméstica em casa. Perfeito. Lucélia, muito obrigada pela presença. Imagina, eu que agradeço pelo convite. Obrigada, Thaís. Esse foi o FIB Saúde. Obrigada por você que nos assistiu e até a próxima.